ele orou ao Senhor. Por que será, afinal de contas, que Daniel abriu a janela para orar em direção a Jerusalém? É porque havia promessas nessa atitude de Daniel. Promessas essas que ele conhecia muito bem, afinal de contas, Daniel era um leitor da Bíblia, estudava a palavra de Deus. Talvez eu e você aqui não estamos exercendo a nossa fé de forma genuína, autêntica, porque nós não estamos estudando a Bíblia como Daniel estudava. Porque se assim estudarmos, saibam de uma coisa, vamos ser fortalecidos ao ponto de que, mesmo em oposição, não vamos deixar de fazer aquilo que é da vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, tem bênçãos para nós. Bom dia, amada igreja. Um feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo habite no meio de nós. Amém? Você que está aqui comigo, peço por gentileza que vamos, em espírito de oração, falar com Deus mais uma vez. Você feche os seus olhos da maneira que você está e vamos invocar o nome do Senhor para que Ele se faça presente por meio da pregação da sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, a tua igreja aqui está, honrando e te bendizendo. O Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Agora, Deus, eu lhe peço, humildemente, para que o Senhor fale aos nossos corações por meio da pregação da tua palavra, que através dela, nosso ser possa se encher de esperança, mesmo diante de um mundo de caos, desordem, inimizade. Possamos nós, ó Deus, firmar os nossos pés na tua presença e colocá-lo como prioridade em nossas vidas, como primeiro, o único e soberano. Habite em nós. Por Jesus Cristo eu oro. Amém. Amada igreja, é de conhecimento de todos que o nosso mundo é um caos. Caos esse que está sendo estabelecido de forma mais acentuada a cada ano que se passa. Como vocês sabem, o nosso mundo passa por, atualmente, 2 guerras. Rússia versus Ucrânia. Israel contra o grupo terrorista Hamas. Aqui no nosso país também, infelizmente, o caos foi estabelecido ali na cidade do Rio de Janeiro. Então percebemos, igreja, que este mundo no qual vivemos, ele não é bom. Por maior que sejam as felicidades que nós podemos presenciar aqui, este mundo ainda assim vai trazer desilusões para você e para a minha vida. Por isso mesmo, na pregação de hoje, nós vamos observar que estamos de fato vivendo um grande conflito. Grande conflito este que acontece desde o mundo, desde a criação do mundo. Porque o nosso inimigo, Satanás, ele está disposto a tirar o maior presente que Deus dá para mim e para a sua vida, que é o reino dos céus, a salvação eterna. Vamos analisar aqui, igreja, principalmente um personagem que viveu o grande conflito, mas ele não perdeu a sua direção e também não perdeu o seu propósito, não perdeu a sua identidade. Ele era conhecido como um remanescente. Estou falando aqui, afinal de contas, de Daniel. E nós vamos estudar de maneira mais precisa fatos que aconteceram na vida deste homem, que com certeza mudaram a história daquele tempo e também na nossa vida. Vamos pegar exemplos daquilo que Daniel fez de maneira especial no capítulo 6 que leva o seu nome no livro. Daniel capítulo 6 é um episódio conhecido como a história de Daniel na cova dos leões. Este capítulo, igreja, ele se passa durante o reinado do rei Dario, o Medo, que ele governou o Império Medo-Persa. Daniel, a Bíblia relata
que ele era o personagem principal e era um dos exilados judeus que, olha só, igreja, ele ocupou uma posição de destaque no reinado de Dario. E digo mais, ele ocupando uma posição de destaque de presidente, a Bíblia fala que ele era um dos 3 presidentes que supervisionavam os sátrapas do rei. Estes que a Bíblia relata que eram chefes administrativos do império. E uma curiosidade aqui, igreja. Ressalto aqui que a altura deste campeonato de Daniel, no capítulo 6, este homem de Deus provavelmente já estava com seus 80 anos de idade. Às vezes podemos perceber assim, qual minha validade com idade tão avançada assim? Saiba que o seu propósito como discípulo aqui na terra não tem fim. Você serve ao reino do Senhor desde a sua mocidade até o fim da sua vida. Tanto é que Daniel, temos como exemplo este homem de Deus, que mesmo vivendo aos seus 80 anos, aproximadamente os seus 80 anos, ele manifestava o discipulado, manifestava o serviço ao Senhor. Começou na sua mocidade e estava até a sua mais idade. E é interessante que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, região essa na qual ele estava inserido para servir na época o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tinha aproximadamente 17 anos somente. Então veja, repito novamente aqui, igreja, não importa a sua idade, não importa se você é jovenzinho, pequenininho ou já aí no fim da vida. A Bíblia declara que você precisa servir ao Senhor, prestar um serviço de excelência a Deus, e Deus irá o recompensar, seja aqui nesta terra, seja na vida por vir. E a história do capítulo 6 começa quando os outros funcionários do governo, com inveja da influência e de sucesso de Daniel, conspiraram para derrubá-lo. Olha que cena, nós vamos perceber tudo isso aqui. Eu só estou dando aqui uma panorâmica daquilo que está acontecendo. Estes homens, os outros 2 presidentes que comandavam o reino junto com Daniel, a Bíblia declara assim, que eles uniram forças para que o rei emitisse um decreto proibindo a adoração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei durante um período de 30 dias. E Daniel, sabendo desta conspiração, sabe o que ele fez? Ele continuou adorando ao Senhor. Isto é, ele não deixou de exercer a sua função primária, que é o quê? Ser um adorador. Eu e você, não importa quais decretos possam surgir, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. Mesmo diante dos seus opositores, mesmo diante dos seus conspiradores, Daniel, ele juntou forças para não desobedecer à autoridade máxima, que é Deus. Não é em vão que Atos capítulo 5, verso 29 fala o seguinte: Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja, mesmo a Bíblia estando num período tão longe de Daniel para os apóstolos, Pedro ele afirma uma verdade que Daniel já praticava. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu gostaria de ler um texto aqui, texto este que está em A Verdade sobre os Anjos, na página 141, onde a serva, inspirada por Deus, ela fala assim, Ellen White: mesmo depois de conhecer plenamente o decreto do rei, veja, mesmo depois de conhecer, ele já sabia o decreto, não era novidade para ele. Prosseguiu ajoelhando-se diante de Deus com as janelas abertas. Eu vou repetir isso aqui.
com as janelas abertas. Considerava as súplicas a Deus suficientemente importantes a ponto de sacrificar sua vida do que abrir mão delas. Por causa de suas preces a Deus, foi ele atirado na cova dos leões. Então nós percebemos uma coisa, igreja. Precisamos ser como Daniel. Levar a sério a fé que professamos. Dizer não às coisas do mundo e sim para as coisas de Deus. E, no entanto, meus irmãos, mesmo diante de tamanha calamidade que poderia vir sobre este homem, nós vamos entender aqui que o nosso Deus, se assim for da vontade dele, ele consegue até mesmo nos livrar das mãos de leões. E é claro, essa história que nós vamos analisar aqui, ela tem como objetivo para a igreja fazermos aqui aplicações pessoais. Vamos aplicar a história que nós estamos estudando com a nossa vida hoje e agora. Talvez nós não estamos diante de reis, mas nós estamos de uma autoridade do inferno. Satanás e seus demônios estão à espreita, esperando nos derrubar. Mas como Daniel, precisamos alicerçar na verdade e dizer não a este mundo. Daniel capítulo 6, verso 1 ao 4, a Bíblia diz assim: tendo em vista aquilo que nós já entendemos, vamos analisar ponto por ponto e colocarmos em prática. A Bíblia declara: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, as quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, olha que incrível isso. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel e a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eu quero destacar pontos importantes aqui para a igreja. Primeiro, Daniel, ele era um homem diferenciado. Diferenciado por quê? Porque ele era um filho de Deus. E nós vamos perceber aqui que autênticos, genuínos filhos de Deus se destacam onde quer que eles estejam. Não para trazer glória para si, mas glória para Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que a fidelidade de Daniel causou horror e inveja por parte dos seus opositores, ao ponto de tramarem contra ele. Se uniram forças, deixaram suas diferenças de lado para tentar aniquilar Daniel. Porque Daniel, como a Bíblia fala, ele se distinguiu entre estes presidentes e nele havia um espírito excelente. E mais, o rei considerava colocar ele como uma autoridade máxima, abaixo somente do próprio rei. E isso, meus irmãos, traz sérias consequências. Mas consequências positivas. Como assim consequências positivas? Eu prefiro traçar uma guerra contra o mal, por ser fiel a Deus, do que se aliar ao diabo, às suas hostes, aos seus demônios e guerrar contra Deus. Porque no final das contas nós percebemos, mediante uma leitura simples da Bíblia, que o bem vence o mal. O bem já venceu o mal. E meus irmãos, eu quero destacar um ponto, uma aplicação pessoal. Se você que está aqui fosse acusado, como Daniel foi, de ser considerado cristão, será que haveria provas suficientes para condená-lo? Por que eu digo isso? A Bíblia fala que, repito novamente, Daniel ele era distinto entre os outros, tinha um espírito excelente,
e não se achava culpa alguma nele, porque ele era fiel. Será que iríamos ter estas qualidades que Daniel teve, se alguém nos acusasse de ser cristãos? Eu espero que sim. E o verso 5 que diz? Verso 5 do mesmo capítulo diz: disseram, pois, estes homens, olha só, eles reconhecem quem é Daniel. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de quem? É a lei dos homens? Não, é a lei de Deus. Então nós percebemos uma coisa aqui, igreja. Em todas as ocasiões da história da humanidade em que Satanás guerreia contra o próprio Deus e contra o seu povo, é tentando acabar com a lei do Senhor. A lei do Senhor está em jogo aqui, porque a lei do Senhor representa nada mais, nada menos do que o próprio caráter do Deus vivo. Então, se você quer manchar a reputação de Deus, você fere a Deus na sua lei, porque a lei é a representação do seu caráter. Então, estes homens, movidos pelo próprio Satanás, reconheceram que deveriam acusar Daniel na lei do seu Deus. Eles pegariam um ponto que era peculiar em Daniel e iriam acusá-lo exatamente naquilo, porque saberia que Daniel não arredaria o pé, porque ele era fiel ao Senhor. E o verso 9 ao verso 10, depois da trama que ocorreu aqui, em que o rei foi convencido a assinar o decreto, sem saber do contexto todo que estava vivenciando, a Bíblia fala o seguinte, no verso 9 e o verso 10. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito, isto é, a proibição de celebrar ofícios religiosos. Então o rei foi convencido que durante um período de quantos dias mesmo? 30 dias. Não poderia um povo daquele reinado prestar culto a ninguém, a nenhuma divindade, a não ser ao próprio rei. Só que, olha a linguagem que usa aqui no verso 10. Daniel, pois, isto é, Daniel, mesmo sabendo dessa história toda, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Eu quero que a igreja preste muita atenção aqui agora. Daniel, ele não abriu mão da sua fé. Eu e você, por maior oposição que possamos ter, não podemos abrir mão da nossa fé, porque a nossa fé é cara demais. A nossa fé custou o preço, o sangue de Cristo. Então veja, a Bíblia declara que Daniel, mesmo entendendo a situação em que estava vivendo, ele quis demonstrar de forma pública a sua fé. Mesmo que isso causasse o quê? Consequências. Consequências essas que eu falo, como eu falei para vocês, são consequências positivas. Porque feliz é a pessoa que é perseguido por causa da verdade. Amém por isso? Feliz vai ser você se no fim dos tempos você ser perseguido, torturado, açoitado, queimado, degolado, por não deixar de erguer a bandeira da verdade, do ensanguentado Emanuel. E eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante desses versos que acabamos de ler, verso 9 e verso 10. A Bíblia fala que, no finalzinho do verso 10, que ele não deixou de fazer conforme o seu costume, como costumava fazer ele, abriu as suas janelas e, em direção a Jerusalém, ao ponto de que, mesmo em oposição, não vamos deixar de fazer aquilo que é da vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, tem bênçãos para nós. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui, afinal de contas, com Daniel. Se você tem isso aqui na sua Bíblia, use. Não desmarque Daniel capítulo 6. Use aí o seu marca-página. Vamos aqui rapidamente em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Vamos ver se existe alguma promessa em relação à atitude que Daniel estava fazendo, de orar em direção a Jerusalém.
1 Reis, capítulo 8, verso 38, 39 e 44 ao 51. 1 Reis, capítulo 8, verso 38. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Eu senti bem baixinho. 1 Reis, capítulo 8, verso 38. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro inspirado, diz assim para mim e para você. 1 Reis, capítulo 8, verso 38. O rei disse, movido pelo Espírito Santo: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga, a sua ferida no seu coração, e estendendo as mãos o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então presta atenção, igreja. A Bíblia fala que se o povo de Deus, naquela época, Israel, não importa onde quer que eles estejam, a Bíblia fala que se eles movessem o seu coração em arrependimento, reconhecendo as chagas, as feridas no coração, feridas estas causadas pelo pecado, e estendendo as mãos em oração para o lugar santo, habitação de Deus, Jerusalém, onde havia o santuário do Senhor, Deus iria intervir. Então Daniel, ele estava cativo numa terra longe, o povo talvez sendo oprimido durante anos, período esse que duraria 70, como vocês bem sabem, e Daniel nada mais, nada menos está o quê? Clamando ao Senhor: Senhor, ouve a minha oração, assim como é orientado aqui. E não para por aí. Capítulo 40, verso 44 ao 51, vai relatar com precisão aquilo que Daniel estava vivendo. Preste atenção, igreja. A Bíblia diz assim, verso 44, agora, ao 51. 1 Reis, capítulo 8, verso 44. Amém? Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho, porque o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, lembrando quem está falando aqui, sabe quem é? Salomão, movido por Deus. E ele fala, depois que o povo orar em direção à cidade, ao templo no qual eu construí para o Senhor, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Daniel estava clamando por quê então? Por justiça. Verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao seu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que levarem cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Então presta atenção aqui, igreja. A Bíblia está falando para mim e para você o seguinte. Veja o que a Bíblia está falando para mim e para você. Havia uma promessa
Promessa essa que Daniel estava colocando em prática. Se o povo que estava cativo, mesmo longe de Jerusalém, mesmo distante do templo, a Bíblia fala que se ele se voltasse com o rosto em direção para Jerusalém e, ênfase no verso 48, e se convertessem de todo o coração e de toda a sua alma, Deus iria ouvir a súplica daquela pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então veja, igreja, ênfase aqui novamente no verso 48. Deus, ele não aceita meia conversão. Vou repetir. Deus não está disposto ao seu meio coração, uma meia conversão. Deus, a Bíblia fala, se converterem a ti de todo o seu coração. Somente assim Deus faria justiça. Então não bastasse Daniel orar ao Senhor, Daniel deveria ter um coração contrito, e nós observamos que Daniel ele não ficava triste somente pelos pecados, mas pelo pecado do povo. Então nós precisamos voltar o nosso olhar agora para o céu, porque não há mais santuário celestial, não há mais santuário terrestre na terra, mas existe um santuário celestial, construído não por mãos humanas, mas erigido pelo próprio Cristo. Precisamos voltar os nossos olhares para o céu e falar assim: Senhor, perdoa as minhas transgressões, as minhas faltas, os meus pecados. Pontue ao Senhor aquilo que você está fazendo de errado, os seus crimes, os seus delitos espirituais, e fala: Senhor, compadece de mim, faz justiça. Espero do Senhor a sua justiça, que é divina. E Daniel, meus irmãos, ele estava esperando do Senhor um milagre. Milagre esse que com certeza logo iria se concretizar. O tempo do seu cativeiro já estava chegando ao fim. Mas, mesmo tendo uma profecia de que o cativeiro estava chegando ao fim, Daniel não deixou de praticar os princípios que ele vivia. Eu e você, por mais que saibamos que a volta de Jesus é iminente, logo irá acontecer, quer queiramos ou não, precisamos vigiar e orar, e apressar assim a volta do Senhor. E o verso 11 de Daniel capítulo 6, o que diz? Vamos lá, Daniel capítulo 6, retornem as suas Bíblias, quem marcou? A Bíblia fala assim agora, capítulo 6, verso 11. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Eu quero que vocês entendam aqui por meio dessa leitura. As pessoas observam você. Elas sabem quem você é. Se você é um cristão, elas te observam. Lembra de Pedro? Pedro tentou esconder quem era, mas as pessoas sabiam. O jeito de Pedro falar, o jeito dele que ele andava, parecia com o do mestre que estava sendo açoitado. E a Bíblia fala que esses homens se juntaram e foram ver Daniel e concretizaram a certeza que eles tinham de que Daniel não iria se opor à lei do seu Deus. Que incrível isso, não é verdade, igreja? Essa história com certeza não enche os nossos corações de alegria. Com certeza a história deste homem não nos leva a uma fidelidade. Será que eu e você também não devemos ser usados para promover a fidelidade para os outros? Deus deseja usar você e a mim para promover fidelidade a esta terra corrompida por causa do pecado. Mas, mesmo sabendo que existem pessoas nos observando, precisamos entender também que o inimigo observa. O diabo observa a sua vida. Ele é cauteloso para selecionar as mais ardis setas. E a Bíblia fala que em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que o diabo anda ao derredor procurando alguém que possa tragar, consumir. O diabo ele te observa, mas mesmo sabendo desta realidade, que existe um inimigo poderoso que está concentrando os seus olhares em nós, precisamos entender das promessas do Senhor. 1 de João, capítulo 4, verso 4, a Bíblia fala: maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se você se sujeitar ao Senhor, a Bíblia declara: fique em paz. Você está com aquele que é maior do que aquele que está no mundo, infinitamente maior. Então tenha paz, mesmo sabendo que você está sendo observado por pessoas más e pelo inimigo de nossas almas, Satanás, o iníquo. E o que diz agora o verso 12 ao 18?
do mesmo capítulo de Daniel 6. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia fala o seguinte: verso 12. Se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito, isto é, da proibição real, lhe disseram: ó rei, você não assinou um interdito, uma proibição que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Imagina o tom de incredulidade, de blasfêmia, não é mesmo? De felicidade, ó lá Daniel, agora vai ter que ser jogado na cova dos leões, rei. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Não pode revogar. O rei não poderia voltar atrás. E o contexto vai falar uma coisa interessante para mim e para você. O rei, por ser amigo íntimo de Daniel, ele tentou voltar atrás. Ele tentou encontrar brechas na lei para que pudesse salvar Daniel das mãos dos ferozes leões. Porém, a Bíblia vai falar para mim e para você que, no verso 13 e em diante, que mesmo o rei, tendo sido uma autoridade, a lei era a que valia. Porque a lei era uma representação do próprio rei. Diferente de hoje, que a lei não tem validade. Mas, a lei dos homens, mas a lei de Deus tem. Então responderam e disseram ao rei: olha só, imagina a felicidade no coração desses homens maus, ao dizer isso para o rei. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem da proibição que você assinou. Antes, 3 vezes por dia, ele faz as suas orações. E o verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, entristecido mesmo, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol, isto é, até o final do dia, se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: olha só que homens maus, sabe, ó rei, que é a lei, olha só, rei, é a lei dos medos e dos persas que nenhuma proibição ou decreto que o rei aprove, sancione, se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra, olha só, uma pedra com certeza grande, e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel, isto é, para dar validade, e com seus grandes, isto é, com seus nobres, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel foi lançado, portanto, meus irmãos, para a cova dos leões, trazendo infelicidade ao rei que tanto gostava de Daniel. Por que tanto gostava? Era amigo dele, ao ponto de que no verso 3, como vocês lembram muito bem, ele queria colocar Daniel como o presidente superior. A igreja, lembre-se de uma coisa. Eu quero frisar uma coisa aqui muito importante. O rei, uma autoridade, gostava de Daniel. E Daniel estava numa posição de destaque. Ele era uma autoridade também. E eu quero que vocês entendam uma coisa. O cristão, ele tem que ser o melhor em seu ofício, assim como Daniel era. Aplicar, estudar, se qualificar e se tornar destaque. Não destaque esse que não aprova, é claro, a sua arrogância, não trazendo glória para si, mas glória para Deus. O cristão, ele tem que ser destaque. Não importa qual atividade que você faz hoje, não importa qual o seu tipo de trabalho, você tem que ser o melhor. Você tem que ser a referência, para que quando as pessoas olhem para você, as pessoas se orgulham de ter você com elas.
por mais que haja oposição. Por que eu falo isso? Está vendo isso aqui? Marca textos. Marca página, aliás. Marca texto é diferente. Marca aí de novo Daniel 6. Vamos para Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, verso 29. Perceba que tudo aquilo que eu estou lendo aqui, Daniel colocava em prática. Então, nada que o cristão faz perde a validade. Você é um cristão genuíno? Saiba que Deus tem grandes planos para você. Colocar em você em posição de destaque. Capítulo 22, verso 29, a Bíblia diz assim. Vão encontrando aí. Amém? Achei? A Bíblia diz, capítulo 22, verso 29 de Provérbios. Vês um homem perito? Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe, isto é, a classe mais baixa. Daniel estava onde? Daniel estava diante da maior autoridade do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Você, igreja, você, cristão, seja excelente naquilo que você faz, por mais simples que seja. Seja perito na sua obra, para que, se necessário for, Deus utilize você em meio a reis. Tenha posição de destaque, para que o reino do Senhor se amplie. Porque quem está lá em cima tem maior chance de propagar a mensagem do Senhor. E outro detalhe muito importante. As boas posições garantem que você seja visto. E vejam quem está em vós. Igreja, não seja uma pessoa desqualificada. Seja uma pessoa qualificada, o melhor naquilo. Não estou dizendo apenas nos assuntos religiosos, em trabalhos eclesiásticos aqui na igreja. Estou dizendo também nos seus afazeres diários. Seja você uma doméstica, seja você um advogado, um médico, um líder, seja você uma pessoa que exerce uma função de motorista, uma função de empresário, não importa, você tem que ser o melhor naquilo, para que Deus possa trabalhar através de você, para que Ele seja reconhecido entre aqueles que estão contigo. Verso 19 e verso 20, voltando aqui agora para Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 19 e 20. A Bíblia diz assim. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Igreja, vamos pensar aqui como Daniel. Você foi colocado em destaque por ser um especialista no que faz? As pessoas agora observam você. É hora do testemunho. E Daniel agora vai testemunhar. Agora é a chance de Daniel mostrar para o rei que é o único Deus verdadeiro. Verso 21 fala assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então veja, igreja, o cristão, ele tem que se orgulhar de uma coisa. Você que está aqui, se orgulhe de uma coisa: de ter a consciência limpa, por ser puro, assim como Daniel assim foi. Lembro-me aqui, meus irmãos, utilizem de novo aí o marca-página. Lembro-me aqui de Jó capítulo 27, verso 3. Jó capítulo 27,
onde Jó, sendo acusado por seus amigos que não entendiam o que estava acontecendo com sua vida, a Bíblia declara o seguinte, Jó capítulo 27, verso 3 ao 6, a respeito da consciência limpa, de ser puro. A Bíblia declara, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, isto é, até eu morrer, nunca afastarei de mim a minha integridade. Agora o verso 6. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Também me lembra aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Avancem as suas Bíblias para o Novo Testamento, após o livro do Evangelho de João. Atos capítulo 24, verso 16. É importante a leitura desses textos para vocês possam compreender quem era Daniel, afinal de contas. Um homem que verdadeiramente se entregou ao Senhor. Atos capítulo 24, verso 16. Eu gosto de repetir bastante, para a igreja não perder. Atos capítulo 24, verso 16, a Bíblia fala assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então Daniel estava com consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Eu e você precisamos ter consciência limpa, pura, diante de Deus e diante dos homens, porque caso aconteça o pior contra nós, podemos ter consciência limpa de que estou com Deus, estou em paz. Se eu perder a minha vida aqui, eu tenho certeza de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, que acontecerá a partir do momento em que Jesus voltar. E por fim, igreja, capítulo 23 e verso 23 e verso 24 de Daniel, capítulo 6. Voltam lá em Daniel. Voltem em suas Bíblias. Daniel, verso 23 e 24. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você pode pensar assim, mas aqueles leões lá estavam dopados, né? Estavam drogados aqueles leões. Eram gatinhos, na verdade. Será? Eram filhotinhos. Eu me lembro aqui que tem um livro aqui tem um livro que é a Bíblia do Daniel, né? Daniel é meu filho, olha só. E tem uns leões lá, né? Tem 3 leões machos e uma fêmea. Tá meio estranho, né? Mas tá. E tem um filhotinho lá. Aí o Daniel fala aqui, esse aqui é o papai dele, esse aqui é a mamãe dele. E esse aqui é o titio. E tem um filhotinho lá. Só que na história bíblica não, eram todos leões ferozes, dispostos a matar quem estava lá. Tanto é que o verso 24 fala o seguinte: ordenou o rei. Afinal de contas, tramaram contra o rei. E o rei poderia deixar impune? Obviamente que não. Então ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha então o que acontece. Eu quero destacar um ponto muito importante aqui para a igreja. O leão que está conosco é o leão da tribo de Judá, que fará justiça ao seu povo. Lembro muito bem de Apocalipse capítulo 5, verso 5. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Igreja, mais vale ser oprimido pelo mundo, experimentar a ira de Satanás, do que a ira final do Deus vivo, que trará justiça a essa terra. Apocalipse capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz assim: todavia um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus sabe o fim desde o princípio. Ele conhece o desfecho final desta terra, porque vai ser ele próprio que fará isso. E no capítulo 6 do livro de Apocalipse, verso 16 e verso 17, fala o seguinte:
e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Chegará um momento, igreja, que assim como aconteceu aqui na história de Daniel, porque Daniel é apenas uma maquete de um contexto, de um conflito grande, de um grande conflito que está acontecendo, onde terá o seu desfecho final com a destruição dos ímpios. E a Bíblia fala que os ímpios vai dizer para o Senhor: não cai esses rochedos sobre nós não, esconde-nos da ira do trono, da ira do Cordeiro, mas ninguém poderá se esconder. Da mesma maneira que aqueles homens não poderiam fugir das garras dos leões, o ímpio com a sua maldade, e assim continuando praticando até o fim, vai ser destruído pela ira do Senhor. A irmã vai se posicionar aqui para entoar diante do Senhor mais um hino. Enquanto ela sobe, eu vou ler uma passagem aqui da Ciência do Bom Viver, página 466. E as faculdades naturais são ampliadas em virtude da santa obediência. Os estudantes podem sair do estudo da palavra, da vida com o espírito dilatado, elevado, enobrecido. Se, como Daniel, eles são ouvintes e praticantes da palavra de Deus, podem, como ele, avançar em todos os ramos do saber, sendo puros de mente, tornar-se-ão também mentalmente poderosos. Toda a faculdade intelectual será vivificada. Poderão educar-se e disciplinar-se a si mesmo de tal maneira que todos, dentro da esfera de sua influência, hão de ver que pode ser o homem e o que pode realizar quando em ligação com Deus de sabedoria e poder. Ellen White está fazendo uma promessa para mim e para você, promessa essa que reforça, que é clara, é sujeitada à Bíblia. Ela fala que pela sua obediência ao Senhor, as suas faculdades naturais são o quê? Ampliadas. Você, com seu espírito agora vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa elevada, enobrecida, com um espírito dilatado. Você será uma pessoa intelectualmente vivificada, ou seja, ser um cristão por excelência, ser uma pessoa que obedece ao Senhor, traz inteligência não somente para a espiritualidade, mas para o todo, traz vigor para a sua vida. Quer ser você uma pessoa inteligente? O verdadeiro inteligente obedece ao Senhor e pratica as suas leis. Amém?